Concreto romano ou concreto moderno? Qual é o melhor? Fala, amantes da engenharia! Hoje vamos desvendar um mistério que intriga muita gente. O concreto romano é realmente melhor que o concreto moderno? Por toda parte vemos as impressionantes ruínas do Império Romano. Anfiteatros, aquedutos, templos e o grandioso Panteão, com sua cúpula monumental, todos resistindo bravamente ao tempo. Diante de tanta durabilidade, é natural que surja a pergunta: como essas estruturas, construídas há quase 2 milênios, ainda se mantêm de pé, enquanto algumas construções modernas parecem ter uma vida útil bem mais limitada? Essa observação leva muitos a argumentar que o concreto romano, de alguma forma, supera o nosso. Mas será que essa comparação é justa e tecnicamente precisa? Vamos analisar o que torna cada um desses materiais tão únicos e qual deles se destaca em diferentes aspectos. Para entender essa questão, precisamos primeiro definir o que é concreto. Em sua essência, o concreto é um material compósito feito a partir de uma mistura de um aglomerante, que no nosso caso é o cimento, que une os agregados, como a areia e brita, com a adição de água. A mágica acontece quando o aglomerante reage com a água, formando uma pasta que endurece e cola os agregados, criando uma massa sólida e resistente. Mas como os romanos conseguiram essa proeza, séculos antes da nossa engenharia moderna? Bem, o concreto romano, conhecido como opus cimenticium, não usava o aglomerante ou cimento que conhecemos hoje. Seu aglomerante era uma combinação especial de cal virgem e cruciale, um material vulcânico encontrado em abundância na região de Pozzuoli, perto de Nápoles, chamado cinza vulcânica ou, mais comumente, pozzolana. Além disso, eles usavam agregados como rochas vulcânicas e, especialmente para estruturas marinhas, a mistura era feita com água do mar. A grande diferença estava nas reações químicas que ocorriam. Quando a cal e a pozzolana eram misturadas com a água, e no caso das estruturas costeiras e marinhas, a água salgada, elas formavam um tipo especial de silicato de cálcio e alumínio hidratado, que pesquisadores chamam de gel cash, ou Calcium Aluminosilicate Hydrate. Essa reação não era rápida como a do cimento moderno. Era um processo lento e gradual, que podia levar anos para se completar totalmente. A durabilidade notável do concreto romano, especialmente em ambientes agressivos como o mar, vem dessa química única. A água do mar, em vez de degradar o concreto, participava da reação. Os sulfatos presentes na água do mar reagiam com o alumínio da pozzolana, formando minerais como a tobermorita e o aluminato de cálcio clorado. Esses minerais preenchiam os poros do concreto, tornando-o mais denso e resistente à penetração de substâncias corrosivas ao longo do tempo. Além disso, essa composição dava ao concreto romano uma impressionante capacidade de autorreparação. Pequenas rachaduras que surgiam com o tempo podiam ser curadas pela contínua reação da cal com a água e a pozzolana, formando novos cristais que fechavam essas fissuras. Isso significa que, com o tempo, o concreto romano, em certas condições, ficava ainda mais forte e impermeável. Mas será que esse concreto mágico não tinha desvantagens? Bem, apesar de sua incrível longevidade e resistência em ambientes marinhos, o concreto romano possuía algumas limitações. Sua resistência à compressão, embora relativamente boa, geralmente não atingia os níveis do concreto moderno de alta performance. E mais importante, sua resistência à tração era muito baixa, assim como a de qualquer material cerâmico. Isso significa que ele era excelente para suportar cargas de compressão em cúpulas e arcos, mas não para resistir a forças que o puxassem ou flexionassem. Por essa razão, as estruturas romanas eram geralmente maciças e dependiam muito da forma da estrutura para distribuir as cargas. Além disso, o processo de cura era extremamente lento, o que não seria viável para o ritmo acelerado da construção atual. E o nosso concreto? O que ele tem de tão especial que o tornou o material de construção mais usado do planeta? Bem, o concreto moderno, que revolucionou a construção civil, é baseado principalmente no cimento Portland. Inventado no século XIX por Joseph Aspdin,
O cimento Portland é produzido a partir da moagem de clinker, que é uma mistura de calcário e argila queimada a altas temperaturas, com a adição de gesso. Quando o cimento Portland é misturado com água, ocorre uma reação de hidratação, que forma silicatos de cálcio hidratados e hidróxido de cálcio. Essa reação é rápida e eficiente, permitindo que o concreto atinja sua resistência de projeto em semanas e não em anos. Os agregados, como a areia e brita, e a água completam a mistura. Hoje, também usamos uma vasta gama de aditivos químicos para otimizar suas propriedades, como superplastificantes para torná-lo mais fluido, aceleradores ou retardadores de pega para controlar o tempo de endurecimento, incorporadores de ar para melhorar a resistência ao congelamento e descongelamento e muitos outros. A grande vantagem do concreto moderno reside em sua versatilidade e alta resistência à compressão, que pode ser muito superior ao do concreto romano. Mas o verdadeiro divisor de águas foi a invenção do concreto armado. Ao incorporar o aço dentro do concreto, conseguimos superar sua baixa resistência à tração. O aço absorve as tensões de tração, enquanto o concreto absorve as de compressão, criando um material híbrido que permite a construção de estruturas muito mais esbeltas e com grandes vãos, que seriam impossíveis com um concreto simples. A padronização da produção do cimento Portland e do concreto moderno também permite um controle de qualidade rigoroso e uma produção em massa que atende às demandas de construção globais. No entanto, o concreto moderno possui também suas limitações. Sem a proteção adequada, ele pode ser suscetível a processos de degradação como a carbonatação, que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, e o ataque por sulfatos e cloretos, especialmente em ambientes marinhos, que podem causar expansão e fissuração. A produção de cimento Portland é também um processo bastante intensivo em energia e um grande emissor de CO2, o que representa um desafio ambiental. Então, qual deles é realmente o melhor? A resposta, como quase sempre na engenharia, é depende do que você precisa. Para a durabilidade a longo prazo, em ambientes agressivos como ambientes marinhos, aqui o concreto romano parece ter uma vantagem. Sua química de lenta formação de minerais estáveis, especialmente com a pozolana e água do mar, confere uma resistência e capacidade de autorreparação que são difíceis de replicar no concreto moderno, sem aditivos específicos e um design cuidadoso. Agora, para a resistência mecânica, como de compressão e tração, o concreto moderno leva melhor. Com o cimento Portland e principalmente a armadura de aço, ele atinge resistências à compressão e, crucialmente, à tração muito maiores. Isso permite estruturas mais leves e eficientes em termos de material para a mesma capacidade de carga e a capacidade de construir formas e tamanhos que os romanos nem sonhavam. Quando a velocidade de construção é o fator crítico, o concreto moderno é incomparável. Sua rápida cura e padronização permitem projetos de construção em larga escala e com prazos apertados, essenciais para o mundo de hoje, e os romanos não tinham a mesma pressão temporal de um cronograma de obra. Na versatilidade de aplicação, novamente, o concreto moderno se destaca. Com a vasta gama de aditivos, podemos projetar concretos para as mais diversas aplicações, desde concretos de alta resistência até concretos leves, autoadensáveis ou com características estéticas específicas. Em termos de impacto ambiental, a produção de cimento Portland é responsável por uma parcela significativa das emissões globais de CO2. Embora a escala de produção romana fosse infinitamente menor, o uso de pozolanas e o processo de cura mais lento tornam o concreto romano potencialmente menos impactante em sua fabricação por volume, se ignorarmos a logística de obtenção dos materiais em alguns casos. A busca por cimentos mais sustentáveis, inclusive com pozolanas, é uma área de pesquisa ativa ainda hoje. Agora, em custo e produção em massa, o concreto moderno é uma solução globalmente otimizada para custo e produção em massa, atendendo a uma demanda de construção sem precedentes. Os materiais e métodos romanos eram mais localizados e adaptados à disponibilidade regional. A
percepção de que o concreto moderno falha enquanto o romano perdura muitas vezes ignora o contexto. As estruturas romanas que sobreviveram são, em sua maioria, obras monumentais massivas, projetadas para durar, muitas vezes em ambientes secos e estáveis. As que estavam em ambientes marinhos sobreviveram por causa daquela química especial. Além disso, elas não foram projetadas para as mesmas cargas ou para as mesmas geometrias que exigimos hoje. O concreto moderno, quando bem projetado, executado e mantido, também pode ter uma durabilidade excepcional, mas é frequentemente submetido a condições mais severas, requisitos de desempenho mais exigentes e ciclos de vida projetados para serem mais curtos, especialmente em infraestruturas como pontes e estradas. A falha de algumas estruturas modernas é mais frequentemente resultado de falhas de projeto, execução, má qualidade do material, falta de manutenção ou sobrecarga, do que uma falha intrínseca do material. E será que o futuro da construção civil passará por uma volta para o passado? A verdade é que engenheiros e cientistas estão ativamente estudando o concreto romano. As pesquisas buscam entender melhor sua química para desenvolver novos tipos de cimento e concreto que incorporem as vantagens de durabilidade e sustentabilidade dos antigos romanos, mas com a alta performance e versatilidade exigidas pelo século XXI. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante de alguma forma, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está curioso para saber mais sobre os cursos que recomendamos aqui no canal, acesse o QR Code aqui do lado ou o link na descrição do vídeo para ter acesso a várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial em sua carreira. E você? Qual dos dois tipos de concreto você acha mais fascinante? Já visitou alguma estrutura romana que te deixou impressionado? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, é só deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.